Nós temos mais informações aqui com a nossa reportagem ao vivo em Brasília. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, classificou o novo aumento da taxa básica de juros de incompreensível e estratosférico. Bruno Pinheiro tem aqui mais detalhes para a gente. Lembrando, Selic foi lá para 15%, né, Bruno? Bom dia para você, bem-vindo. Exatamente, Donato. Ótimo dia também a você, a quem nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Essa fala da ministra Gleisi Hoffmann, ela não chegou a citar diretamente o nome de Gabriel Galípolo, como acontecia em outras altas, na verdade, em outros momentos que Gleisi Hoffmann utilizou as redes sociais citando diretamente alguns diretores e nomes do Banco Central. Desta vez, ela disse apenas que é incompreensível. Nas redes sociais, ainda ontem, na quinta-feira, ela escreveu que no momento em que está combinando a desaceleração da inflação e também esse aumento, esse avanço da economia com investimentos internacionais que refletem confiança, é incompreensível que o Copom aumente ainda mais a taxa básica de juros e disse esperar que este seja de fato o fim do ciclo dos juros estratosféricos. Foi o que disse Gleisi Hoffmann, ministra das articulações do relacionamento institucional entre o Congresso Nacional e o governo federal, utilizando então as redes sociais. Só para a gente entender, hoje nós estamos ocupando a segunda posição no ranking dos maiores juros reais do mundo, após essa decisão do Comitê de Política Monetária, chegando então a 15%. Só para a gente entender também esse levantamento sobre a taxa básica de juros real do Brasil, ela é de 9,53%, atrás apenas da Turquia, com 14,44%. Esse foi um levantamento recente, na verdade, feito considerando os 40 países das Américas, África, Ásia, Europa e Oceania. Bom, a expectativa é que ela fique então em 15%, que não tem um aumento a mais do que isso, mas isso já era esperado, então, esse posicionamento de Gleisi Hoffmann, já que aconteceu também nas outras vezes. Tem também uma avaliação interna que não tem como colocar na conta de Gabriel Galípolo imediatamente, que nesse momento é somente fazer uma defesa ali, ainda levando esse tom para a gestão anterior, colocando então essa reflexão, olhando no retrovisor como um efeito do governo anterior, que seria a responsabilidade então da economia do governo de Jair Messias Bolsonaro. O que eu tenho ouvido é que existe ainda um tempo a ser avaliado como será a gestão de Gabriel Galípolo para os próximos dias e se essa taxa deverá reduzir ou não. A conferir os avanços, ou melhor, a redução na taxa de juros nos próximos meses. Donato. É isso, até porque tem reflexo nos mais variados setores da economia. Muito obrigado, Bruno Pinheiro, com informações em Brasília. Para a Dora Kramer, o presidente Lula preferiu terceirizar as críticas sobre a alta de juros. Vamos conferir o que disse a Dora. Bom dia a vocês aí no estúdio, bom dia à nossa audiência. A alta dos juros voltou a provocar reclamações no PT, né? Isso depois de um tempo de relativa calmaria, o PT voltou ao ataque, dessa vez por intermédio do líder do partido na Câmara e também por críticas da ministra das Relações Institucionais e ex-presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann. Mas o presidente Lula ficou em silêncio, aliás, como ele tem feito desde que o Gabriel Galípolo, indicado por ele, assumiu a presidência do Banco Central. Lula preferiu terceirizar, digamos assim, as críticas para marcar uma posição, mas também para não entrar em confronto direto com o Banco Central, como ele fazia na época do Roberto Campos Neto. Agora, essa decisão da alta de juros, ela é boa para a reputação do Banco Central, porque marca a preservação da autonomia. Para a economia não é muito favorável. Agora, para o objetivo do BC de manter a inflação, controle sobre a inflação e também combater, fazer frente à política expansionista do governo, realmente é o único remédio. Por isso, até por essa compreensão, é que o presidente resolveu ficar fora desse embate desta vez.
Deixa eu chamar os nossos comentaristas para esse papo também. Quero chamar primeiramente o Cristiano Beraldo. A gente viu aí na matéria do Bruno Pinheiro lá de Brasília falando sobre a Gleisi Hoffmann, que usou aí, vamos dizer, uma outra estratégia, né? Não quis apontar Galípolo, assim como anteriormente Campos Neto era muito apontado. É uma outra estratégia? Qual que é a sua avaliação, Cristiano Beraldo? Mas ela não deixou de mostrar a sua decepção, né? Disse que uma Selic a 15% é incompreensível. Pois é, Paulo, é interessante porque quando houve a saída do Banco Central de Roberto Campos Neto, ela e Lindbergh Faria, sobretudo, encabeçaram aquelas críticas, dizendo que Campos Neto já ia tarde, que Galípolo começaria uma trajetória de redução na taxa de juros e por aí foi. Agora estão diante da realidade. O governo inviabiliza a queda de juros e a gente tem dois aspectos desse problema. Um é o Gabriel Galípolo. Ele tinha que tomar uma decisão. Se ele iria pelo caminho do populismo, simplesmente para agradar o governo e aqueles que o colocaram na presidência do Banco Central, ou se ele faria o trabalho técnico necessário para ganhar credibilidade junto ao mercado financeiro e às instituições em geral, para que, uma vez saindo do Banco Central, tivesse credibilidade até para ir trabalhar nessas instituições. Parece que ele escolheu o caminho da técnica. Agora, o governo tem nisso um problema grave, porque como o governo é irresponsável e incompetente, as contas públicas estão todas desorganizadas e o déficit subindo, ou seja, o governo muito endividado, sem um caminho para resolver esse problema, a cada 25 pontos que aumenta a taxa de juros, a gente tem mais bilhões e bilhões de reais que serão necessários para pagar juros da dívida brasileira. E isso no momento em que o governo está aí prometendo mundos e fundos à véspera de uma eleição que acontecerá no ano que vem, programa Pé de Meia, Bolsa Família em expansão, tantas outras coisas, e o governo não atua naquilo que é necessário. Só para finalizar, Paula, eu trago aqui um dado importante. Veja, o governo está querendo subir o IOF, que pega quase todos os brasileiros, afinal de contas nós temos mais de 70% dos adultos inadimplentes no Brasil, ao invés de atacar lugares onde a arrecadação escoa. Mais da metade dos cigarros vendidos no Brasil é contrabandeado do Paraguai. Quais são as ações que o governo está fazendo para impedir o contrabando de cigarro? Nenhuma. Só aí são 20 bilhões de reais de arrecadação que todos os anos vão por água abaixo e o governo nada faz para resolver isso. Deise Ciocário, eu queria te ouvir também nessa questão, à medida em que a gente tem, como o Beraldo destacou, a decisão técnica, né? E normalmente os diretores do Banco Central são mais técnicos, obviamente, e a decisão poderia ser populista com redução para agradar o governo da vez. Mas essa questão da terceirização, o presidente Lula sempre bateu muito no nome do Roberto Campos Neto quando ele aumentava a taxa de juros. Agora ele não tem se pronunciado, mas o seu entorno dá ali uma alfinetada ou outra. É uma terceirização da crítica mesmo? Deise, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Nonato, Paula, Beraldo, bom dia aos amigos da Jovem Pan. É uma terceirização, sim, né? Até porque a Gleisi Hoffmann, ela faz parte desse núcleo mais duro do PT, né? Esse núcleo mais resistente e até mais fiel ao presidente Lula. Então, obviamente, quando ela faz essas críticas, elas com certeza têm o aval do presidente Lula ali. Mas é interessante a gente notar como para a Gleisi, e aí eu falo na Gleisi porque obviamente não tem como a gente dizer diretamente que é o presidente Lula, mas como ela trata a questão dos juros e do Banco Central como uma retórica política e não como um processo de estabilidade fiscal ou uma reforma fiscal como o Banco Central tenta tratar, né? É uma retórica política. Olha, não me agradou, não está a favor da minha vontade, então eu não gosto dessa política de juros, né? Isso é algo muito interessante para se perceber. Ela tentou também nas críticas dela, né, quando ela fala que é incompreensível essa atitude do Banco Central, ela tenta não personalizar para o Galípolo, né? Isso é uma tentativa de aliviar um pouco, né? Já que as críticas para o Campos Neto foram muito pesadas, então já que as críticas foram pesadas para o Campos Neto e elas mereciam também ser pesadas para o Galípolo, mas a gente não pode fazer, então vamos suavizar aqui. Mas é interessante como ela fala dos juros baixos como se fosse um decreto, né? Um decreto e não uma consequência de uma política fiscal. Isso beira quase que um absurdo, né? Então, eu acredito que essa política econômica do governo Lula, ela tem se mostrado muito mais de acordo com a vontade, com a ideologia do governo, do que realmente um fenômeno de estabilidade financeira, né? Então, eu gosto, eu fico quieto, eu não gosto, eu critico, né? É puramente retórica política.